Você irá ouvir agora a mais uma homilia com o nosso pároco, Padre Tiago Azevedo, da Paróquia dos Santos Anjos, no Leblon, Rio de Janeiro. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo do tempo da Páscoa. Mas esse domingo também tem dois outros nomes. Um da época dos apóstolos. Esse domingo antigamente era chamado Domenica in Albis, o domingo de branco. E explico por quê. Todos aqueles que na noite da vigília pascal, na noite de Páscoa, foram batizados, eles recebiam uma veste branca. E durante uma semana, durante toda a oitava de Páscoa, eles continuavam vestindo aquela veste branca onde quer que fossem, para que dessem um testemunho de que eles eram os novos cristãos da comunidade. E nesse domingo, ou seja, no domingo seguinte da Páscoa, eles vinham à Santa Missa e diante do altar depositavam essas vestes brancas. E isso significava que a partir de agora essa brancura, essa pureza, não era mais algo somente da veste. Eles se propunham diante do altar a levar agora uma vida santa com o auxílio da graça de Deus que receberam no batismo e da Santa Eucaristia que agora recebiam. Também alguns irmãos e irmãs que foram batizados e receberam a primeira Eucaristia na noite de Páscoa, hoje estão na Santa Missa também para receberem a lembrança daquele sacramento que receberam semana passada. Mas tem um segundo nome desse domingo, que talvez é um pouco mais conhecido, mais popular. É o chamado Domingo da Divina Misericórdia. Isso em decorrência da devoção, esse quadro que aqui está ao lado da imagem de Nossa Senhora, chamado Jesus Misericordioso. Jesus aparece dessa maneira a uma religiosa polonesa chamada Faustina Kowalska, hoje santa da nossa igreja, Santa Faustina Kowalska, e faz a ela algumas revelações sobre a sua misericórdia, sobre a misericórdia do seu coração por nós, amados filhos seus. E Santa Faustina escreve isso, chamado Diário de Santa Faustina. E o Papa João Paulo II, que é de origem polonesa, tinha uma grande devoção a Santa Faustina e à Divina Misericórdia. E dessa maneira ele acaba divulgando isso para toda a igreja. E com o tempo, esse domingo passou assim a ser chamado o Domingo da Divina Misericórdia. O evangelho que nós hoje ouvimos fala das aparições de Jesus ressuscitado. Nosso Senhor que na manhã de Páscoa aparece a Maria Madalena e às outras mulheres que foram ao túmulo. Agora aparece aos discípulos de Emaús, mas agora no Evangelho nós ouvimos a primeira vez Jesus aparece agora aos discípulos reunidos. E nesse sentido, quando Jesus aparece aos discípulos reunidos, ele faz a sua primeira aparição à comunidade reunida. Jesus primeiro aparece às mulheres, depois aos discípulos de Emaús, a Maria Madalena, mas o evangelho que nós ouvimos narra o primeiro momento em que Jesus aparece não a um ou outro, mas aos discípulos reunidos. E notemos isso, quando Jesus aparece para eles, é o primeiro encontro dele com eles reunidos, com aqueles que o tinham deixado sozinho à cruz, aquele que o tinha negado, aqueles que no momento em que nosso Senhor mais sofrera, o deixaram, o abandonaram. É interessante pensarmos que hoje é o Domingo da Misericórdia em primeiro lugar, porque foi a ocasião em que os discípulos experimentaram a misericórdia de Deus. O primeiro encontro de Jesus ressuscitado com eles acaba sendo para eles em primeiro lugar uma experiência do perdão. São eles que primeiro precisavam ser perdoados por Jesus diante de tudo aquilo que tinham vivido. E o Evangelho diz que eles estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Ora, se tinham perseguido a Nosso Senhor, naturalmente que também iriam perseguir aos seus discípulos. Os judeus, agora enfurecidos, querem também acabar com a vida dos apóstolos. E é por isso que eles estão ali, escondidos, fechados e com medo. E é naquele momento em que Jesus entra com as portas fechadas, Jesus ressuscitado atravessa as portas com o seu corpo glorioso. E diz a eles, em primeiro lugar, a paz esteja convosco. A
chamada saudação dos judeus, o Shalom. Shalom, a paz esteja convosco. Notem vocês que naquele momento Jesus sabia do medo, da agonia, do sofrimento, de tudo que eles estavam passando e deseja levar ao coração deles a paz em primeiro lugar. E eles, ainda um pouco estupefatos, não entendem bem tudo aquilo que está acontecendo. E Jesus diz mais uma vez: a paz esteja convosco. É como se Jesus dissesse a eles: não importa o que aconteceu, não importa a cruz, não importa a morte, não importa o medo de vocês, agora eu estou aqui e eu trago a paz aos vossos corações. A paz esteja convosco. Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. E se vocês não perdoarem os pecados a alguém, esses pecados serão retidos. É aqui que a igreja encontra a base bíblica, a base teológica para o sacramento da reconciliação. Nesse domingo onde nós falamos de misericórdia, para nós católicos, não dá para falar de misericórdia sem falar do sacramento da confissão, da reconciliação que nós católicos temos. Ora, quantas e quantas vezes as pessoas dizem, e infelizmente alguns católicos também dizem isso: eu confesso direto para Deus, para que eu vou confessar para um padre? Ou eu olho para uma imagem, para uma cruz e confesso ali os meus pecados. Essa história de falar para padre, ele também peca, ele também é pecador. Em primeiro lugar, por que tem que ser assim? A resposta única e aceitável é: nosso Senhor quis assim. Ele está perdoando aqueles homens que tinham pecado contra ele, que o tinham abandonado, e deu a eles o poder de perdoar os pecados. Poder esse que é transmitido pela sucessão apostólica. Nosso Senhor quis que assim o fosse. E Ele quis principalmente que nós pudéssemos ouvir a voz dele no sacerdote dizendo: eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Ele desejou que eu fosse assim. E num segundo momento, os discípulos, naquele momento, vão contar a Tomé, porque Tomé não estava com eles. Veja você que Tomé, eu diria que aquele domingo de Páscoa, Tomé faltou a Santa Missa no domingo. A comunidade reunida, eles aguardando o Senhor que vem ao encontro deles, e Tomé não está ali. Quando ele escuta dos outros que Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu, ele não acredita. Se eu não ver, se eu não botar o dedo, se eu não tocar as suas feridas, eu não acredito. Tomé, que não estava com os irmãos reunidos, não faz a experiência da ressurreição de Cristo. Aqui, eu penso que também vem em resposta a uma outra coisa que às vezes nós ouvimos: eu não quero ir à igreja nenhuma, eu não quero ir à missa nenhuma, eu rezo na minha casa, eu rezo diante da imagem de Nossa Senhora que eu tenho, do quadro de Jesus misericordioso que eu tenho em casa, eu rezo aqui, eu não preciso ir à igreja. Ou quando não, eu até vou à igreja, mas eu gosto de ir à igreja vazia, sem ninguém. Se possível, se ela ficar um pouquinho escura, com canto gregoriano, é ali que eu quero estar. Missa, domingo, não. Pois bem, agora, numa semana depois, um domingo seguinte à Páscoa, nesse domingo, o domingo da Divina Misericórdia, Jesus aparece novamente e agora Tomé está com eles. Vejamos o diálogo de Nosso Senhor com Tomé. Vem cá, Tomé. Bota a mão aqui, bota a mão nos cravos, sente o meu coração aberto. Eu recomendo a você, existe uma belíssima pintura de Caravaggio que narra esse momento, a incredulidade de Tomé. E Caravaggio, no seu estilo próprio, entre luzes e sombras, ele narra Tomé colocando os dedos assim, no peito aberto de Jesus. E é interessante os olhares. Tomé, com um olhar de surpresa, de medo, de curiosidade, bota o dedo na ferida de Jesus. E Jesus que olha Tomé, não com um olhar de condenação, mas com um olhar de misericórdia. Ele diz assim: vê, incrédulo, agora acredita, sente a ferida, sente a chaga, sou eu ressuscitei para a tua salvação. Agora sim, Tomé faz uma das mais belas profissões de fé: meu Senhor e meu Deus. Às vezes a gente lembra de Tomé pela incredulidade, mas precisamos lembrar dele aqui. Olha a fé dele, agora ele tocou, agora ele acredita. E nosso Senhor vai exortá-lo: não sejas incrédulo, mas fiel, acredita. Agora,
no domingo em que veio à missa, Tomé faz a experiência da ressurreição. Isso é uma grande lição para nós todos. Nosso Senhor quis que fosse assim. Ele quis que ouvíssemos de um sacerdote que também tem pecados e que também procura outro sacerdote para confessar: eu te perdoo. É da misericórdia que recebemos o sacerdote que antes recebeu misericórdia. Jesus deu àqueles homens que receberam misericórdia o poder de darem misericórdia. E também nosso Senhor quis que fosse na comunidade reunida que se fizesse a experiência da ressurreição, que os discípulos reunidos experimentassem o poder da sua misericórdia. Amados irmãos e irmãs, de algum modo, hoje todos nós somos interpelados a estar como os apóstolos também, a fazer essa experiência de vida nova e ressurreição também. E perguntemos-nos, e agora? Que diferença faz isso na minha, na sua vida também? Faz toda a diferença, porque é a ressurreição de Cristo que dá sentido à nossa existência. É a misericórdia dele que dá sentido à nossa caminhada. Talvez aqueles que foram batizados na noite da vigília pascal semana passada, talvez possam já nessa semana ter cometido algum pecado, ainda que venial, e que agora experimentam a misericórdia de Deus novamente. Porque todas as vezes que nos confessamos e recebemos a misericórdia de Deus, nós voltamos à graça batismal. Nós voltamos àquela graça de santidade que o Senhor nos deu no dia do nosso batismo. Existe uma frase que nosso Senhor disse a Santa Faustina e ela escreveu no seu diário. Eu recomendo o Diário de Santa Faustina, o Diário da Divina Misericórdia, para quem quer compreender melhor a imensidão da misericórdia de Deus. Ele diz assim: todo o teu pecado é como uma gota que caiu no mar da minha misericórdia. Todo o teu pecado é como uma gota que caiu no mar da minha misericórdia. Notemos isso? Pensemos todos os nossos pecados, uma gota que cai no mar, na imensidão do mar. Esse é o tamanho do nosso pecado. E esse é o tamanho da imensidão da misericórdia de Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos interpela a estarmos com Ele novamente. Eu concluo trazendo 2 detalhes desse tempo pascal. Eu disse que hoje ainda é o domingo dentro da 8ª de Páscoa. A gente celebra com maior solenidade essa semana da Páscoa. Mas enquanto esta vela estiver aqui, esta vela grande que nós chamamos de Círio Pascal, que foi acesa na noite de Páscoa, na missa mais importante do ano. Se você não veio esse ano, se agende, vem ano que vem. A noite da vigília pascal, a noite mais bela de todas as noites. Enquanto esta chama estiver aqui, é Páscoa. Esta chama vai permanecer aqui como um sinal do Cristo ressuscitado até a festa de Pentecostes. Por mais 50 dias, por mais 40 dias, essa chama ainda permanece aqui, para dizer que o Senhor está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está no meio de nós. Um segundo detalhe do tempo da Páscoa é que no tempo da Páscoa nós não lemos o Antigo Testamento. Notem vocês que durante o ano inteiro a primeira leitura é do Antigo Testamento e a segunda leitura é do Novo Testamento. No tempo da Páscoa não. No tempo da Páscoa nós só lemos o Novo Testamento. E isso é porque a igreja quer nos dizer assim: olha, tudo que nós vivemos, toda a Páscoa tem sentido por causa que Cristo ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, nada tem sentido mais. Notem que um outro livro que nós vamos ler muito nesse tempo da Páscoa é o livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura de hoje. Notem vocês, existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois desses, vem os Atos dos Apóstolos, que não falam tão diretamente de Jesus. Jesus sobe aos céus e agora esse livro fala dos Atos dos Apóstolos, das atitudes da igreja que estava nascendo. Fala de Pedro, André, Tiago e João, fala dos apóstolos. Agora, é interessante que esse livro continua. E esse livro agora continua com outros personagens, porque esse livro é a história da igreja. Hoje já não é mais Pedro e André, Tiago e João. Quer dizer, Tiago pode ser,
mas hoje é Tiago, Raíssa, Vitor. Hoje é Sara, João, André, é você, sou eu. Hoje Páscoa, hoje Atos dos Apóstolos, não é uma história do passado, é a história do presente, é a história de aqui e agora. É Páscoa porque Ele ressuscitou, é Páscoa porque a igreja está aqui para anunciar isso, é Páscoa porque hoje nós viemos fazer a experiência do ressuscitado. Mas talvez lá fora ainda hajam muitos Tomés que dizem: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não botar o dedo nas suas feridas, eu não acreditarei. É por isso que quando sairmos daqui, ou nessa semana, na faculdade, no trabalho, sou eu e você que precisamos anunciar essas pessoas. Ele ressuscitou verdadeiramente, para que elas, talvez no próximo domingo, venham pessoalmente fazer essa experiência de ressurreição também. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Anuncie aos Tomés que Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Para sempre seja louvado.